Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Gustavo Feijó. Sou estudante de Ciência da Computação, atualmente indo para a quarta fase. Também trabalho com PHP. Então, basicamente, hoje em dia eu trabalho como estagiário em desenvolvimento em PHP. Para web e tal, coisas assim, sites e tal. E, basicamente, o que eu resolvi vir fazer aqui? Basicamente, eu vou fazer uma sériezinha de vídeos explicando um pouco sobre programação. Principalmente uma base, então vai ser um nível um pouco mais simples, então vou explicar um pouco sobre como funciona a base de uma linguagem, como funciona variáveis, funções, diversos tipos de estruturas que eu vou explicar mais pra frente, mas só a explicação básica do que vai ter nisso aqui. Ah, Principalmente o que eu vou utilizar para ensinar e por quê. Para ensinar a parte básica, eu vou utilizar C, que é uma linguagem de programação de nível intermediário. Algumas pessoas também diriam de baixo nível, o que depois eu vou explicar mais à frente. Mas, basicamente, é uma linguagem consideravelmente complexa para se aprender de início, que vai ter basicamente uma estrutura de controle que a gente vai ter que aprender como funciona a nossa memória dentro do nosso computador. Então, por exemplo, em algumas linguagens, como JavaScript, tudo é muito mais simples, tudo é muito mais jogado para a gente. Então, a gente não tem que se preocupar com algumas coisas que a gente tem que se preocupar em C. Por que então usar C? C é uma linguagem que vai ser muito performática, é uma linguagem muito rápida, muito eficiente e ela é muito explícita no que a gente está fazendo. Então, basicamente, por exemplo, o que a gente utiliza C normalmente? Desenvolvimento de sistemas. Então, por exemplo, se a gente ver aqui o Linux, a principal linguagem utilizada no Linux é C, porque é uma linguagem muito eficiente, muito rápida, vai ter um ótimo desempenho. Ela é uma linguagem que é compreensível para humanos, não é igual um assembly que dá de entender, mas é um pouco mais complicado, tem umas coisinhas a mais. Então, é uma linguagem que dá de entender e é uma linguagem que a gente vai ter muito controle sobre o nosso sistema com ela. Por que isso é bom nesse caso? Porque a gente está trabalhando com um sistema operacional. A gente precisa de uma coisa rápida, eficiente e que a gente tenha um controle sobre ele. No caso aqui é o kernel, né? Não é bem o OS em si total. Mas é um exemplo de uso. Um outro exemplo de uso para a linguagem C são microcontroladores. Por exemplo, aqui eu tenho um Arduino. Deixa eu ver qual que é esse aqui. Esse aqui eu acho que é o Arduino R. É o Uno? Deixa eu ver, cadê aqui? Tá. É um Arduino Uno. Então tem aqui um Arduino Uno. Esse aqui, por exemplo, é uma plaquinha que a gente consegue utilizar a linguagem C para programar ele. A gente consegue fazer diversas coisas com ele. A gente pode fazer, por exemplo, um carrinho com sensores, diversas coisas do tipo. Porque também, linguagem C é uma linguagem extremamente leve. A gente consegue rodar ela em sistemas assim, em sistemas embarcados. E depois explicar um pouco mais, tipo, algumas coisas sobre. Mas, tá, basicamente isso. Então, resumindo muito, o que é a linguagem C? É uma linguagem eficiente. Opa, câmera. É uma linguagem eficiente, consideravelmente complexa, é uma linguagem muito utilizada para esse tipo de desenvolvimento, então para aplicações que vão precisar de muita performance, e também é uma linguagem muito documentada, porque é uma linguagem muito utilizada, é uma das principais linguagens da história. Muitas pessoas diriam que tipo, pô, tipo, é até difícil explicar, mas tipo, é uma linguagem muito, mas muito aclamada pela qualidade dela, tipo, e pela história dela, o que ela teve de impacto na programação recente. Então, uma recomendação também que eu faria, caso queira assim, se aprofundar depois, mais pra frente, seria esse livro aqui, que é o The C Programming Language, caso saiba inglês, tipo, certinho, bonitinho, que é esse daqui. Ele não tem para vender em português e para comprar no Brasil ele é meio caro, então eu recomendo impressão. Eu imprimi o meu e encadenei tudo bonitinho para mim ler. É uma recomendação minha também. E de início é basicamente isso. Eu não vou explicar nada muito mais complexo por enquanto. Depois eu vou explicar um pouco sobre como fazer a instalação, fazer o setup inicial, como começar a programar com C. Mas só uma introduçãozinha para o que eu vou fazer nisso aqui, nessa série de vídeos, e é isso. Valeu! Qualquer dúvida é só comentar aí e é isso.